Esse é o tutorial completo de como fazer essa bainha para a faca de sobrevivência e agora nós unimos todos os episódios em um só vídeo para poder facilitar o seu aprendizado. Acontece que eu fui convidado a participar do Amigo Secreto dos YouTubers de sobrevivência e eu decidi então entregar uma faca como presente. Então, com a ajuda do cuteleiro Goigor e do seu irmão Yuri, nós fizemos tanto a faca como a bainha e vocês vão acompanhar aqui como se faz a bainha. Muito obrigado, o resultado ficou excelente. Yuri, fala pra mim dessa bainha aí. Cara, essa bainha é feita de couro bovino atanado. Na costura dela, fizemos uma costura que a gente chama de modelo trança. A marcação dela de estilo escamado, escama de dragão de peixe. Fizemos um passador de cinto e ficou essa belezura aqui, ó. Ficou muito top, parabéns mesmo. E fala pra nós, né, o Instagram, como é que o pessoal vai achar aí? É o do meu irmão, no caso do Goigor, é Goigor Knife Maker. Ou pode pesquisar também por Roots Knives, Knivs. De primeiro, a gente está aqui escolhendo um couro atanado de vaca mesmo, de gado, né? Existem vários tipos de couro, vários materiais, couro de peixe, de búfalo, de avestruz, de cobra. Aqui a gente está usando um material mais simples, que é o couro de gado mesmo. A gente está usando aqui um tamanho de 3 a 4 milímetros, mais ou menos, né? De primeiro, a gente faz o desenho da faca, até onde a gente quer que cubra ela, no caso. Aqui eu já fiz o desenho dela em volta. E em seguinte, eu marco em volta cerca de 1 centímetro da borda da faca para a gente poder fazer a costura para fixar uma parte na outra, né? Primeiro a gente vai fazer a parte da frente, que é a parte do desenho, a parte principal, no caso. Aqui agora a gente vai fazer o recorte em volta dela para a gente conseguir tirar o excesso de material que não vai ser utilizado. E faço a primeira marcação. Não precisa ser muito fundo porque vai servir só de guia pra gente fazer a costura. Então vem fazendo as marcaçãozinhas, só pra gente ter uma noção. Que ferramenta é essa? Se chama Groover. Ela serve mais para fazer esse tipo de marcação. A gente pode definir o tamanho que a gente quiser, a largura, que como a gente vai fazer como meio centímetro, será onde iremos fazer futuramente a linha da costura. Agora eu destravo aqui, aumento o tamanho para a gente fazer a segunda marcação, que será a do desenho. Rapaz, com essa ferramenta aí facilita demais. E demais. Aqui agora, pessoal, a gente vai molhar ela fica mais fácil de fazer o formato do carimbo do que a gente vai usar agora, né? Não precisa ter muita água, mas também não pouco, para deixar ela o máximo úmida. Aqui agora, eu vou fazer uma marcação no meio, o meio de cima, com a ponta aqui, para a gente ter uma reta, para a gente fazer a nossa escama reta, no caso. Eu não marco no meio certinho, só aproximadamente. E não marco muito fundo para não aparecer. É bem pouquinho, só pra gente ter uma noção mesmo. Agora, eu venho fazendo a marcação 1 por 1, no caso. Bem na marca que você fez. Pego a marca, coloco a parte de cima e a parte de baixo bem alinhadinha. Ó, fiz uma marcação. Olha, cara, que top! Agora eu venho com a segunda, eu pego a partezinha de cima dela e encaixo nessa parte de baixo, bem certinho, para ficar bem certinho tudinho. E mais uma. Já pode ver que ela encaixou nela mesma. Já foi pegando forma. E irei já fazer ao longo, né? Ao longo da bainha toda. Olha só, galera, olha a qualidade desse trabalho. Rapaz. Pois é, pessoal, a primeira etapa principal tá aqui, já tá feita. Agora vamos fazer a outra etapa, que a gente vai fazer a parte de trás dela com o passador de cinto já. Então, pessoal, depois de a gente finalizar a parte da frente da bainha, a gente usa ela mesmo para marcar a parte de trás. E a gente usa uma régua para a gente fazer o passador de cinto, que vai ficar praticamente nessa posição aqui, ó. Agora eu vou fazer a marcação e o corte aqui dela. A gente usa ela mesmo para fazer a marcação, né? Então já é mais simples já. A marcação fica perfeita, igual ela. Ó. Aí já fica perfeitinho, já encaixa certinho uma na outra. Agora eu uso a régua para fazer a marcação
do passador de cinto. Eu vejo a grossura que eu quero no passador de cinto. Eu costumo fazer ele na base de uns 3,5 a 4 centímetros. Vai depender do tamanho da robustez da peça. O tamanho a gente mede com a faca mesmo. A gente pega a faca lá, coloca aqui. E o tanto que sobrar do cabo da faca para fora é o tanto que a gente vai deixar o passador de cinto. Como a gente já tem a marcação da faca, o que sobrou foi essa parte aqui do cabo. Nesse exemplo aqui, ó. Aí eu colei e marquei já onde vai ser os furos pra gente estar costurando o passador de cinto na bainha mesmo. Depois de a gente terminar de fazer os furos, né? Pode ver que atravessou certinho. Vamos fazer a costura e após a costura a gente já vai para a próxima etapa já, que já vai ser já fixar uma parte na outra já. Agora eu fiz a marcação com groover. Como a gente vai fazer a costura aqui, a linha vai ficar exposta. Se a gente não fizer essa marcação, quando a gente enfia a faca, corre o risco da faca, a própria faca, cortar a costura. Então a gente faz essa marcação para quando, um exemplo aqui, ó, para quando a lâmina da faca entrar aqui, não cortar essa costura. Esse vai ser o lado de dentro da bainha. Isso, vai ser o lado de dentro da bainha. Aí a faca passa, se não tiver isso aqui, se a linha estiver exposta, corre o risco do próprio corte cortar essa linha. A gente faz esse rebaixo aqui, para quando enfiar a faca não ter perigo de cortar. Legal. Agora a gente vai estar fazendo a costura. Essa parte aqui é a costura padrão que a gente vai fazer. Pode ver que a linha não fica sobre o couro, sim entre eles, ó. Pode passar a unha, dou uma queimadinha aqui na linha e venho com isso aqui e aperto pra... Isso aí é o que, tiver essa ferramenta? É o groover mesmo, eu uso o próprio cabo dele pra gente tá deixando bem lisinho aqui, ó. Agora a próxima etapa é, eu vou cortar umas tiras de couro pra gente tá colando em volta aqui, ó, pra onde vai ser a costura. Depois que eu cortei as tiras, né, vai ficar um exemplo aqui. Vamos colar desse jeito, com a cola contato. A gente passa ela aqui, espera um minutinho pra secar, depois a gente cola. Aqui ó, a gente vem colando uma parte na outra, seguindo a linha da faca. A gente deixa aqui o mais reto possível, porque essa parte aqui não tem como dar acabamento, vai ficar dentro da bainha. Então aqui ficou tipo aqui dois pedacinhos aí para dar uma elevação, né? Isso, ainda vou colocar mais uma para dar uma elevação, para como a faca é um pouco mais... tem um cabo, né? Para ela entrar com mais facilidade, não ficar muito apertada, porque aí quando você precisar sacar ela, ela não fica agarrando na bainha. A gente deixa um pouco mais largo, para ela ter facilidade de entrar e sair. Como a gente colou agora a gente tira esses excessos, passa a cola nessa parte e nessa parte cola as duas. Vai ter praticamente a bainha quase pronta já. Agora a gente aguarda uns 2 minutinhos até ela secar e a gente faz cola novamente. Depois que a cola secou, né? A gente já fez a primeira colagem, vou fazer a segunda agora, ó. A segunda parte. Aperta bem, né? Como é uma cola de contato, então... Pronto, agora a gente vai na lixadeira, tira só esse excesso aqui, a gente vem fazendo a marcação, eu uso um garfo, igual eu fiz isso aqui, ó, na parte de trás, tá vendo? A marcação dos furos. Aproveita aquela linha que a gente fez a principal, a primeira, né? Pra seguir para fazer a marcação. Como a gente fez o acabamento aqui, a gente deixou ela reta. Auxilia a gente na hora de furar, é tipo um guia, que a gente vê que tá reto, então a gente coloca a broca reta para ter os furos certinho, né? É o primeiro furo, você pode ver, a distância aqui tá de cá, é a mesma de cá. Então agora a gente vai fazer o furo, a parte que a gente marcou toda, pra ficar certinho. Agora eu vou estar mostrando pra vocês como que a gente faz esse estilo de costura. E essa costura aí é manual, é numa máquina? É manual, não, a gente faz manual com agulha, uma agulha um pouco mais grossa, né? Porque é de costura fina, ela é um pouco mais grossa, sem ponta. Tem uma pontinha aqui, mas não chega a furar. Ela é própria para fazer a costura em couro. Ela é um pouco mais aberta o buraquinho dela e ela não tem aquela pontinha que a agulha costuma ter. Ela é própria já para
enfiar certinho nos buraquinhos, tá vendo? Com facilidade, ó. Pra fazer a costura, eu costumo fazer um lado primeiro, depois fazer o outro. Porque senão a linha fica muito grande e acaba te atrapalhando um pouco ali na hora de fazer a costura. Como que você vai saber o tanto que tem de linha que tem que gastar nessa parte? Eu costumo fazer uma marcação assim, ó. Eu costumo dar 3 voltas em volta. Aqui, ó. Foi uma volta, 2 voltas, 3 voltas. Aqui eu já corto ela já. E é um tanto que não vai sobrar muito e não vai faltar também, né? Não vai te atrapalhar ali pra você ter que perder o trabalho já. Pronto. Agora pra gente começar, eu costumo sempre da parte de trás. Eu dou uma volta, passo uma pra frente, no buraquinho de baixo eu dou uma volta pra trás. Aqui eu dou um nó, dou 2 no caso. Aperto bastante. Depois de fazer isso, vai ficar uma linha passada. Eu vou e volto no mesmo buraquinho do princípio. O primeiro, no caso. Dou mais uma passada. Forço até esse nó que a gente deu enfiar no buraquinho, para ele ficar um pouco escondido. Entendi. Para não ficar mostra aqui. Olha lá, ó. Ele já escondeu. A bolinha dele já ficou lá pra dentro. Agora, vamos começar com a costura. Esse tipo de costura, mais famoso, é de 2 costuras. A pessoa usa 2 costuras para costurar, só que ela fica desse jeito aqui. Uma linha em cada buraco, nesse estilo aqui. Vai multiplicando. Esse estilo que eu faço, eu chamo de trança. Já é um pouco mais comum também. Como aqui já tem uma passada, a gente sempre vai pro buraco de baixo. O de cima, a gente volta. Ó, eu pulo um buraco, vou pro segundo, no caso. Aí vai ficar esse de cima sem preencher. A gente vai por trás e preenche ele, ó. Que ele vai sair nesse aqui. Para cada lado que você jogar a linha, a trança fica para um lado. Eu tenho preferência de jogar dessa parte da direita para dentro e a parte da esquerda para dentro. Então as duas ficam se encontrando na parte de dentro. É como já tá para dentro, eu puxo. A gente tem que puxar bastante, né, pra linha fixar. Vou repetir o mesmo processo, ó. Vou pular um buraquinho e ir pro segundo. Vou aqui, aí coisa no de cima, né, no buraquinho de cima, e joga a linha pra parte de dentro. Agora ela já começa a tomar a forma, você consegue ver o estilo da costura. Mais uma vez, no buraquinho de baixo e aqui vendo de cima. Para completar, ficou em aberto. E a gente já dá para ter uma noçãozinha de como fica a costura. Essa costura aqui é a padrão, costura de uma linha só, né? Convencional. É convencional, né? Essa aqui é a famosa trançado que a gente chama. Tá vendo que ela porque dá pula uma, né, e volta uma. Isso. Agora vem na lixa fina, né? Pra gente tirar a rebarbinha e já deixar ela no formatinho que a gente quer pra gente já pintar já. Pra finalizar ela, né? A costura já tá toda feita. É, a costura tá toda pronta, né? Fez isso do começo ao fim, foi o mesmo ritmo, né? É o mesmo processo de cá, eu fiz de cá. Aí na pontinha aí... Sobrou uma linhazinha que sobra do nó, eu venho com um maçariquinho, derrito essa parte pra fixar bem, pra não ter perigo de soltar o nó, né? E a costura. Vou finalizar agora na lixa, depois a gente já mostra pra pintura já. Eu uso 2 tipos de tinta. A anilina, que é nada mais nada menos que anilina com álcool. Usei para pintar a parte interna, para tirar a cor do couro cru mesmo, né? E para a parte externa, eu vou estar usando a tinta dessa marca, café, misturada com o xadrez preto. Marronzado ou amarronzado mais escuro. Vocês escolhem a cor. A textura é mais... Ela é um pouco mais grossa, mais isso. Grossa. Ela já tem nela mesma uma proteção para o couro e meio que um verniz impermeável, caso a bainha entrar um pouco dentro da água. E essa aqui eu uso mesmo só para tingir mesmo a parte interna, como no passador visível aí, de... Isso, né? o passador de cinto aqui. Esteticamente fica melhor. Fica mais bonito. A parte do cinto e a parte onde vai pôr a faca. Eu não pinto até lá no fundo porque não tem necessidade. Eu só pinto até na parte que vai ficar ali o cabo. Que é a parte que a gente consegue ver, assim, né? Agora eu vou estar pintando a parte de fora com a tinta misturada com o xadrez. Pode-se pintar a parte interna, só que como ela é uma tinta mais grossa, acaba ali que quando você for tirar a faca de dentro da bainha, como ela é um pouco mais grossa, mais brilhenta, a faca pode grudar. Não grudar de arrancar a tinta, mas grudar de ficar ruim na hora de sacar. Dá uma travadinha, isso. Aí eu evito muito de colocar ela na parte de dentro. E aqui eu dou no máximo umas 2 demãos, porque não tem muita necessidade de dar muitas demãos, porque a tinta em si ela é bem grossa. Essa aqui eu já pintei bainha com ela, com anilina. Só que ela não é muito indicada porque ela resseca muito o couro. Já tive questão de dar 5 demãos na bainha e não ficar boa. Então eu evito muito de usar ela. Só para a parte interna mesmo. Só para a parte interna. Aqui ela nem secou ainda, uma demão, já dá para ter uma noção de como vai ficar. Olha. Demorou, mas valeu a pena, viu? Olha aí que belezura. Essa olha ficou perfeita, viu?
Deixa eu colocar o zoom aqui para os senhores verem. Olha só, que legal, hein? Show de bola. Cara, você tá de parabéns, cara. Parabéns mesmo. Se vocês quiserem ver aí mais trabalhos como esse, tem no Instagram, falei pra gente, Yuri. A gente tá lá no Instagram como Goigor Knife Maker ou Roots Knives. Knives, viu? Vai estar na descrição aí o Instagram deles. Olha só, pessoal, se vocês não viram o vídeo dessa faca aqui, que foi a faca, mas a bainha que eu tô enviando pro meu amigo youtuber. Isso, né? Rapaz de sorte. Isso, e esse amigo aí, youtuber, é um cara de sorte, menino. E ele também sabe fazer aí cutelaria, inclusive, vou dar até spoiler, esse amigo secreto aí, ele de vez em quando imita algumas facas, né? Ele faz umas facas de outros canais e tal, em collabs, né? Então eu acho que já falei tudo, é fácil. Já tá fácil descobrir quem que é, já. Mas é um cara que eu admiro muito, né? E não tive tanta oportunidade assim de ter aquele contato com ele. E agora, depois de um presentão desse, nós vamos virar melhores amigos. Certeza, viu? Certeza. E eu viraria na hora. Valeu, um abração pra vocês. Fica com Deus.